Tudo bem, pessoal, iniciando mais uma aula. Vamos deixar logo marcar nossas provas, né? Antes que eu esqueça aqui, tem inclusive uma que já vai ser mais em cima. Deixa eu compartilhar para compartilhar o calendário com vocês. Esse aqui é o calendário das nossas aulas. Cadê? Mês é esse? Não, aqui não. Pronto, aqui, né? Iniciamos em junho. Vamos ver aqui, pronto. A B1 é até o dia 30, que já é sexta-feira que vem. Então, vamos ter que adiar um pouquinho. A gente vai às 3 aulas. É o suficiente. A de hoje, a da quinta, a de. Vamos fazer no dia 3, certo? Na B1, anotando aqui. Depois eu ligo minha câmera para vocês gravarem. Então, a B1 fica para o dia 3. E hoje há 15 dias, 2 semanas, né? Do 8. A B2, mais ou menos até o dia 24 de setembro. Acho que vai fazer antes, a B2, porque vai fazer aqui dia 3. Vamos ter o mês de agosto todo de aulas. Tem aqui 1, 2, 3 semanas de aula ainda em setembro. Vou deixar marcado para o dia 14. Se tiver alguma urgência, a gente termina até antes. Mas eu acho que dia 14 está uma boa previsão. A B2, dia 14 de. Oxe, tá certo. Do 9, né? O dia 3 do 8, terça-feira, 3 do 8 e 14 do 9, a B2. Reavaliação, aqui entre o dia 25 e 29, aliás, 27 e 29. Essa daí eu acho que tem que ser nessa data mesmo. Então, deixa dia 28 do 9. E final entre dia 30 do 9 e 2. Dia 28 não tem que corrigir até dia 30. Ixi, mas dia 2 é um sábado. Né? Então, deixa a final para a sexta, dia 1. Final, dia 1º do 10. Pelo menos dá um tempinho de corrigir essas avaliações. Na terça, eu consigo corrigir terça e quarta, divulgando na quarta, dia 1º. Pronto. Então, ficamos com as seguintes datas. Eu vou ligar aqui a câmera para vocês verem. Foi, dá para ver aí, né? Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Pronto, dia 3, a B1, que é daqui a 15 dias. Dia 2, dia 10 de setembro, a B2. Dia 28 de setembro, reavaliação. E dia 1º de outubro, final. Ok? Entendidos? Eu vou colocar lá no AVA também, para todo mundo ficar por dentro dessas datas e não esquecer durante as próximas semanas. Então, deixa eu voltar aqui para mim. Então, recapitulando aqui a aula passada, a gente falou sobre fontes, né? Aquela aula
sobre fontes, os tipos de fontes, dependentes, independentes, fonte de tensão, fonte de corrente, e os tipos de fontes dependentes. Depois falamos de associação de fontes, colocando duas fontes em série, fonte de tensão em série. Explicamos, né, novamente o que eram elementos. Parte desse assunto, né, de lei de Ohm, de elementos em série, paralelo, está lá na ementa de Física 3, inclusive, né? Então, vocês devem já ter visto alguma coisa dessa parte de série paralelo, mesmo que mais introdutório lá em Física 3. Não viram, estão vendo agora, né? Então, elementos em série sempre vão ter a mesma corrente passando por eles. A corrente não aumenta nem diminui quando passam por um elemento que está em série com o outro. Ela mantém a mesma, mantém-se a mesma. E elementos em paralelo, eles têm a mesma tensão, né? Entre si. E aí, quando a gente coloca duas fontes em série, a gente faz a soma. Só olhar a polaridade. Se tiverem todas as fontes com a mesma polaridade, faz a soma direta. Se tiver alguma com polaridade invertida, aí você tem que considerar essa polaridade invertida, né? E fica negativo o valor da tensão para fazer a soma direta. E elementos em paralelo tem que ter a mesma tensão, todo mundo tem a mesma tensão. Certo? Então, todas as fontes, não necessariamente fontes, mas se eu tiver resistências, fontes, outros elementos, todos em paralelo, todos têm que ter a mesma tensão. Com fonte de corrente, duas fontes de corrente em paralelo, a gente vai encontrar. Então, temos aqui, eu vou até abrir aqui o livro para ver uns exemplos que eu lembrei aqui que tem lá no livro. Então, a gente tem aqui um nó e uma determinada quantidade de corrente, de fonte de corrente em ramos que vão em direção a esse nó. Então, basicamente, eu tenho um I2 entrando e um I total aqui saindo. Então, o I total é a soma. Se todos estiverem entrando. Se tiver algum saindo, aí vai trocar aqui os que estão entrando, os que estão saindo, pela lei dos nós, né, onde o somatório das correntes num nó é igual a zero, ou seja, o que entra igual ao que sai, vocês conseguem resolver aqui essa relação de fontes em paralelo. E fonte de corrente em série não se aplica, porque acaba que a gente só não teria problema com fonte de corrente em série caso elas tivessem a mesma corrente entre si, que é o que caracteriza elementos em série. Né? E aí lá no livro ó, tem uns exemplos. Vou abrir aqui o livro que eu tenho aqui, mas podem abrir lá no site. Isso aqui é uma versão mais antiga, essa aqui é a edição 8, lá do livro, a edição, lá do site, eu acho que é a 10ª. Não lembro se é capítulo 2 ou 3, mas vamos abrindo aqui para ver os exemplos. Pronto, esse daqui mesmo. No capítulo 2, já vem falando de fontes, né? As simbologias, os tipos de fontes dependentes. E aqui um exemplo com algumas relações entre fontes, certo? Eu quero fazer com vocês esses exemplos. E aqui pergunta-se, né? Ó, usando as definições de fonte de tensão e corrente, ideais independentes, diga quais as interconexões aqui na figura abaixo são permissíveis e quais infringem alguma restrição. Por exemplo, a letra A, qual a relação aqui? Elas estão, os dois terminais de cima, os dois terminais de baixo, conectados entre si. Então, a princípio, os dois no terminal A, os dois no terminal B, enfim, são fontes em paralelo, né? E tem a mesma tensão, fontes de tensão conectadas em paralelo, do jeito que entrou lá no slide, ó, fontes de tensão conectadas em paralelo, só é possível se forem tensões iguais, se as tensões forem iguais. Quando a gente vai lá, 10 volts, 10 volts, beleza. Tem a mesma tensão, então não tem problema, é permissível esse tipo de ligação. Eu pegar duas fontes e ligar entre si, né? Já esse tipo de conexão, onde a gente tem aqui ó, duas fontes de corrente
uma ligada aqui na traseirinha da outra, né? Também é permitida, porque tem a mesma corrente. Uma tem 5 amperes numa direção, a outra tem 5 amperes seguindo a mesma direção. Então, pode ser também. Letra C. Letra C aqui eu já tenho uma fonte de tensão de 10 e uma de 5. São tensões diferentes. A mesma referência. E no terminal de cima, essa daqui tem 10 volts a mais do que a referência, essa daqui só tem 5. Curto-circuito, não vai dar certo. Então, C não pode. D. Duas fontes de corrente. Uma com 5 e outra com 2. Então, saindo daqui, eu vou ter 5 entrando nesse nó, e saindo desse nó, que só tem uma saída dele, vai ter 2. Esses 3 foram para onde? Não pode. Não pode. Certo? O que entra no nó é igual ao que sai do nó, o que sai daqui. Então, eu tenho aqui uma fonte de corrente, com duas fontes de corrente com valores diferentes. Essas duas fontes em série. Então, letra C e letra D não pode. E aqui eu tenho uma fonte de tensão com uma fonte de corrente. Não existe nenhuma restrição. Pode ter qualquer polaridade, se está entrando, se está saindo, tanto faz. Não existe restrições entre fontes e tipos diferentes, né? Entre corrente e tensão. Não existe restrição nenhuma. Então, não tem problema. Pode continuar, pode funcionar. E tem aqui as explicações. São válidas, né? Acho que foi letra A, letra B e letra E são válidas. Só a letra C e a letra D que não são válidas. Então, vamos ver aqui. Letra E é válida, cada fonte fornece uma tensão ao mesmo par de terminais, determinados A e B. Isso exige que cada uma delas forneça a mesma tensão, com a mesma polaridade, que é o que elas fazem. Então, é válido. Letra B. Cada fonte de corrente fornece corrente pelo par de terminais A e B, determinados A e B, denominados A e B. Isso requer que elas tenham a mesma corrente, que é o que elas fazem, 5 e 5 amperes. A letra C não é permissível. Cada fonte fornece tensão pelo mesmo par, com valores de tensões diferentes. A letra D não pode, então a letra C, a letra D com correntes diferentes não pode, e a letra E é válida porque não tem nada que impeça uma fonte de corrente e uma fonte de tensão. Pode ser qualquer valor de tensão, qualquer valor de corrente aqui, que é permitido. Certo? E a letra, e o exemplo 2 são com fontes dependentes. E aqui fica meio interessante, né? Vamos ver aqui como é fonte dependente, né? Então, eu tenho aqui uma fonte independente, uma fonte de tensão, ou mais e menos, e a bolinha independente, de 5 volts, que também é esse dx. E uma fonte de tensão dependente, né? É um losango aí com mais e menos, e depende de quê? 3 vezes Vx. Então, essa daqui tem 5 volts, mais menos. Essa daqui tem 15 volts, mais menos. Duas fontes de tensão, uma em paralelo à outra, com tensões diferentes, não pode. Fonte de corrente, fonte de tensão, você não precisa nem ver mesmo muita coisa, que já sabe que pode. Não tem nem nada que impeça a relação de fontes com de tipos diferentes em termos de corrente ou tensão. Né? Então, aqui tem 5 volts, aqui vai ter uma corrente de 5 vezes, de 3 vezes 5, que vai dar 15 amperes, né? Problema nenhum, pode haver a letra D. A letra C também vai poder, porque é fonte de corrente e fonte de tensão, é só para saber os valores, 2 amperes aqui, independente, e aqui uma fonte de tensão de 4 vezes 2, de 8 volts. Agora aqui duas correntes, apontando para o mesmo lugar, então já vai criar algum tipo de problema. Essa daqui de 2 amperes entrando aqui desse lado esquerdo, desse nó A, e aqui 3 vezes essa corrente de 2, que dá 6, então tem 2 entrando por um lado, 3 entrando pelo 6 entrando pelo outro, então não pode. Letra D não pode, acho que foi a única. A letra D e a letra A não pode. Então vamos lá, ó, cadê a letra A? Letra A inválida,
fonte dependente, papapá, tem que fornecer a mesma, uma fornece 5, outra 15, não pode. A letra C e a letra B e a letra C não pode, não tem problema, são válidas. E a letra D não pode, porque tem um está fornecendo uma corrente de 2 e o outro de 6, na direção oposta. Então não pode. Aí tem dois problemas para avaliação aqui. Vamos fazê-los, né? Ó, esses problemas para avaliação do livro eu acho muito bons, pessoal, porque eles têm a resposta. Então, vocês olham aqui, eu já tenho a respostinha, já dá para vocês escreverem aí o resultado que vocês acharem que é a resposta. Né? Então, vamos lá. 2.1. Deixa eu dar um zoom. Deixa eu dar um zoom aqui na 2.1. Para o circuito mostrado, eu vou fazer no quadro isso daí, mas eu vou ligar o quadro daqui a pouco. Para o circuito mostrado, qual é o valor de VG, VG é a tensão dessa fonte independente, é a incógnita, requerido para que a interconexão seja válida. Para este valor de VG, determine as potências, determine a potência associada à fonte de 8 amperes. Então vamos lá, passei rapidinho ali para colar a resposta. Então vamos ver aqui, né? Deixa eu preencher aqui, deixa eu desenhar. Eu vou apagar essas datas. Então, só recapitulando, deixa eu botar lá no quadro. Só recapitulando as nossas datas, para quem chegou depois ver agora. Então, ficaram assim nossas datas. Ficaram AB1, dia 3, daqui a 2 semanas. AB2, dia 14 de setembro. AB, reavaliação, 28 de setembro. Final, 1º de outubro. Ok? Anotem aí no caderninho. Vai voltar no ato também para lembrar vocês. Data um aviso com data. Oi, oi. Oi, oi, estão me ouvindo? Acho que eu voltei agora, né? Que eu bati aqui na, no cabo USB, eu acho que ia dar uma bugadazinha aqui no áudio e no vídeo. Mas voltando aqui, não sei até que ponto vocês estavam me ouvindo, mas eu desenhei aqui a nossa fonte, o nosso circuito, certo? Com uma fonte dependente,
uma fonte de tensão dependente da corrente IB em outra parte do circuito, dividido por 4. A fonte de tensão independente, VG, e uma fonte de corrente independente de 8 amperes. Certo? Então, a primeira coisa, quem é IB, né? IB está nesse ramo. E nesse ramo só tem a corrente de 8 amperes. Então, já sei que a corrente aqui, que passa por aqui, é de 8 amperes. Então, se IB está no sentido contrário, então, de cara, IB é igual a menos 8 amperes. Né? Já que o IB está no sentido contrário dessa fonte de corrente de 8 amperes, tá? Menos 8. Então, se IB é menos 8, quantos volts essa fonte está gerando? IB sobre 4. Então, aqui ela tem uma tensão de menos 2 volts. Certo? Essa tensão de menos 2 volts está sendo gerada aqui. Então, mais menos 2 volts. Nessa polaridade que a gente está tratando aqui, nessa referência de polaridade, é menos 2 volts. Certo? Então, VG, por estar em paralelo, tem que ter a mesma tensão, obrigatoriamente, menos 2 volts. E o 8 amperes, do mesmo jeito. Todos com a mesma tensão, de menos 2 volts, porque todos estão em paralelo. Os dois terminais nesse, dois terminais nesse. Um em paralelo com o outro. Então, todo mundo tem que ter menos 2 volts, certo? Entre o terminal de cima e o de baixo. Deixa eu falar certo aqui. Menos, mais. Menos 2 volts, todo mundo. Certo? Então, aqui o VG é igual a menos 2. Agora, a potência dessa fonte de 8 amperes. Quanto será essa potência? Então, essa potência, eu tenho aqui, eu conheço V, que é menos 2, e conheço I, que é de 8 amperes. Certo? Então, é só fazer o produto. Aí, lembra aquelas fórmulas que eu disse para vocês que é uma dificuldade analisar potência pelo padrão do livro, que acaba a gente se confundindo em algum momento, seguindo aquele padrão do livro, porque tem hora que tem sinal positivo, tem hora que tem sinal negativo. Então, eu prefiro manter a fórmula de potência sempre P igual a V vezes I. Sempre a formulazinha positiva, certo? Então, a gente acaba invertendo. Se tem menos 2 aqui, eu prefiro tornar essa tensão 2 e inverter a polaridade. Certo? Se você quiser usar assim, fazer pelo padrão do livro, não tem problema. Dando o resultado final, você sabendo interpretar, não errando, trocando as polaridades aí quando não deve, tudo bem. Mas eu acho mais fácil a gente considerar o seguinte, ó. Eu tornar esse camaradinho aqui positivo e esse aqui negativo, ficar agora menos mais, e dizer agora que a tensão que essa fonte de 8 volts está submetida é menos mais 2 volts. Certo? E agora sim eu vou aplicar a fórmula. 2 vezes 8. E só depois disso a gente vai dizer se ela está gerando ou se ele está transmitindo. Então a potência dessa fonte, essa fontezinha de 8 amperes, é de V vezes I, que dá 2 vezes 8, que dá 16 watts. Certo? Isso daí foi a potência que a gente encontrou. 16 watts. Aí a pergunta é, essa fonte está gerando, está fornecendo ou está consumindo potência? Gerando ou consumindo? É a pergunta agora, né? Está gerando ou consumindo potência? Vamos descobrir. Como é que a gente vai fazer isso agora? Lá pelo padrão do livro, que às vezes a forma ficava negativa aqui, né? Quando a potência desce menos
16, por exemplo, é porque estava gerando. Quando ficasse 16, é porque estava consumindo. A nossa sempre vai dar positivo. Não vou ter potências negativas nesse padrão aqui que a gente está definindo. Só que quando é que eu vou saber que ela vai estar gerando ou consumindo? Eu vou apagar um pouquinho aqui do meu quadro, mas só para vocês guardarem depois, que deu 16 watts. E aqui só recortando essa parte aqui, né? Eu tinha uma fonte de corrente, uma setinha para baixo, de 8 amperes, e um menos mais de 2 volts. Vou guardar só esse circuitinho aqui que é importante. Acho que eu vou apagar. Certo? Deu igualzinho aqui, né? Menos mais 2 volts e 8 amperes, a setinha para baixo. Deu 16 watts. Então, vou apagar aqui. Quero que vocês guardem com vocês esse quadro que eu vou desenhar agora. Esse quadrozinho aqui é o padrão de potências. Podem ter dois tipos, né? Potência. Então, a gente vai fazer essa continha. A gente pode ter elementos que tenham mais, menos, uma determinada quantidade de volts e uma determinada corrente. E a corrente passando do menos para o mais. Tem um V e um I. A tensão mais, menos e a corrente indo do menos para o mais. Ou posso ter aqui uma tensão mais, menos e uma corrente vindo do mais para o menos. Certo? A corrente indo do mais para o menos. E aí eu digo para vocês, esses dois casos aqui, para a gente, né? Vocês viram que tinha uma tensão de menos 2, eu transformei para ficar positiva. Sempre vão ser com tensões maiores, sempre positivas e correntes positivas. Certo? Sempre tensões e correntes positivas, ou seja, a polaridade é essa mesmo, da tensão. E o sentido da corrente é essa mesmo. É esse mesmo, certo? Para não ter dúvida. E aí, sempre que eu tiver um elemento que a corrente estiver indo do menos para o mais, esse elemento vai estar gerando potência, certo? Então, aqui vai estar gerando, certo? E sempre que você tiver elementos do mais para o menos, da tensão, esse elemento vai estar consumindo potência. Aí, quais elementos podem gerar? A gente vai ver que o único elemento que pode gerar potência em um circuito elétrico são fontes. Então, se tiver alguém gerando, é uma fonte. Certo? Já consumindo, a gente tem dois tipos. Podem ter, algumas fontes podem consumir, certo? Algumas fontes podem consumir e todas as resistências vão consumir. Vamos botar aqui, consumindo fontes e ou resistências. Né? Fontes e ou resistências. O que tiver no circuito, eu posso ter fontes e ou resistências que estejam consumindo, mas pelo menos uma fonte vai estar gerando. Certo? Então, viu resistência no circuito, você já sabe que a corrente vai estar passando do mais para o menos na tensão. A consequência de consumo de potência é essa corrente vindo de mais para menos. Certo? Então, vamos lá. Entendido? Vamos fazer alguns exemplos depois, mas a gente tem esse padrão. Do menos para o mais,
está gerando. Quem é que pode gerar? Fontes. Do mais para o menos está consumindo. Eu posso encontrar fontes, em alguma vez ou outra, consumindo, mas com certeza todas as resistências vão consumir. Se tem resistência, a resistência está consumindo potência. Certo? Não tem possibilidade de você encontrar uma resistência gerando potência no circuito elétrico. Certo? Então, voltando para a nossa questão, se eu tenho uma fonte, né, ela pode estar gerando ou consumindo. Aí eu vou ter que descobrir agora, né? Como é que eu vou ver? Opa, é uma fonte de corrente, ou a setinha. Uma setinha para baixo de 8 amperes. E tem menos mais, 2 volts. Então, se você olhar aqui, ó, é essa imagem aqui que a gente tem, né? A corrente vindo do menos para o mais, uma corrente de 8 amperes, do menos para o mais, com uma tensão de 2 volts. Então, essa fonte aqui está gerando potência. E aí vai ter eles que vão dizer gerando, outros fornecendo, dá no mesmo. Certo? Então, 16 watts sendo gerados ou fornecidos. Então, se a gente olhar lá no livro, na resposta, né? Cadê a resposta? Aqui. Ele bota lá, menos 16 watts. Certo? E entre parênteses aqui, 16 watts fornecidos ou gerados, dá no mesmo. Certo? Então, eu tinha aqui o menos 2 mais menos, que é 2 menos mais. Então, a corrente está vindo do menos para o mais, está gerando essa minha fonte, que poderia gerar ou consumir, ela está gerando potência. Agora, eu quero que vocês façam daqui. Ó. Qual o valor de alfa para que a interconexão seja válida? Para o valor de alfa calculado, a partir da letra A, determine a potência associada à fonte de 20 volts, 25. Então, se está pedindo potência de fonte, você já diz, opa, pode gerar ou pode consumir. Se fosse potência de resistência, era certeza que ia consumir. Né? Potência de fonte pode ser um ou outro. Então, ele quer saber o alfa e depois a potência no de 25 ohms, de 25 volts. Eu quero saber qual o alfa, qual o valor dessa constante aqui, né, para que seja possível essa associação aqui de 3 fontes, né? Qual o valor dessa 3 fontes em série, né? Então, tem 3 fontes em série aqui, a corrente que passa em vai passar nas outras. Qual o valor desse alfa para que eu encontre, para que seja possível. E depois de encontrar, eu quero saber qual é essa potência na fonte de 25, se ela está gerando ou se ela está consumindo. Vamos lá, tentem fazer aí rapidinho, 5 minutinhos. Eu vou até deixar isso daqui para fazer aqui nesse espacinho que sobrou. Então, tentem fazer, né? Se está todo mundo em série, eu tenho aqui fonte de corrente, fonte de tensão. Entre a fonte de corrente ou as fontes de corrente e a de tensão, não tem nenhum problema, porque pode ter qualquer valor, qualquer. Agora, entre as fontes da mesma característica, no caso aqui da de tensão, se estão em série, né, elas têm que ter alguma coisa em comum. Né? Tem que ter o que em comum, pessoal? Duas fontes de corrente, se estiverem em série. Duas fontes de corrente, se estiverem em série, tem que ter a mesma corrente, né? Tem que ter a mesma corrente. Só que uma está apontando para um lado, no caso aqui, para um sentido, né? Esse sentido anti-horário, a outra para o sentido horário. Uma para cada lado. Essa daqui está vindo para baixo aqui, desse ramo. Essa daqui está vindo para a direita, né? Então, em sentidos contrários.
Então, qual o valor desse alfa aqui? Ele vai ter que ser positivo ou negativo. Você já sabe, só pelo sentido, qual se ele é positivo ou negativo, né? Então, já digo de cara, esse alfa tem que ser negativo. Que essa corrente aqui, essa setinha, na verdade, tem que estar no sentido contrário. Ela tem que voltar para cá, voltar para esse lado aqui esquerdo, né? E descer aqui. Então, o alfa de cara tem que ser negativo. E o valor da corrente em si, ela tem que ser de 15 amperes, né? Tem que, esse produto aqui tem que dar uma corrente de 15 amperes no sentido contrário. Então, aqui, esse produto aqui de Vx vezes alfa tem que ser menos 15. Menos por quê? Porque tem que vir para o sentido contrário e tem que ser 15, porque essa daqui é de 15, né? Então, eu tenho que multiplicar alguma coisa por Vx, que é de 25 volts. Opa, e aqui ainda deu uma trocada ainda, né? Olha a polaridade de 25 volts da fonte. É menos mais. Então, é 25 volts nesse sentido. Só que o Vx é mais menos no sentido trocado. Olha a quantidade de reversão aí de polaridade, de sentidos, do sinal, né? Das tensões e das correntes. Então, Vx, na verdade, aqui é menos 25 já. Bom, então, o Vx já é menos 25. Então, aqui já tem o sinal negativo aqui dessa corrente, já é menos 25 do próprio Vx. Alfa agora, é só descobrir o número que multiplicado por menos 25 vai dar menos 15, no caso. Né? Então, aqui vai dar quanto? Vou abrir a calculadora aqui. Vai ser 15 dividido por 25, dá 0,6. Então, alfa, tá, vamos aqui para o nosso quadro. Vou fazer aqui pequenininho. Tá meio torto esse quadro. Bom, vou fazer aqui. Então, lá no meu circuito tem o seguinte, um exemplo lá do livro. Eu tenho aqui 15, setinha para baixo, um dependente setinha para a direita de alfa vezes Vx, e aqui menos mais, e mais menos Vx, 25 volts. Então, pela polaridade aqui, eu sei que o Vx deu menos 25, né? Então, aqui eu já digo, e essa corrente aqui, o resultado dela tem que ser menos 15 amperes. Então, eu sei que alfa vezes Vx tem que ser menos 15. Alfa vezes menos 25 tem que ser menos 15. Menos com menos, fica o alfa igual a 0,6. O alfa tem que ser 0,6 para isso aí ser verdadeiro. Né? E aí ele quer saber a potência na fonte de 25 volts. É um V vezes I, né? 25 já tem aqui, 25. E 15 amperes está circulando assim, né, no sentido anti-horário. Então, esse 15 amperes vem por aqui, vem sobe aqui assim. Então, na prática, aqui o 15 está entrando no mais, saindo no menos. Então, aqui vai ser quantos watts? P de 25 volts. 25 vezes 15.
Dá quanto? 750 aí? 15 vezes 25? Não. 375. Gerados ou consumidos, a gente vai olhar para se a corrente está entrando ou está saindo. A corrente aqui está entrando no mais, saindo no menos. 15 amperes entrando no mais, saindo menos. Se ela entra no mais, sai no menos, a fonte está consumindo potência. Então, 375 consumidos. Certo? Então, aqui, deu lá 0,6, certo? Unidade nem precisava, mas botou aqui ainda, amperes por volt. E a unidade a potência 335 absorvidos, que é a mesma coisa que consumido. Certo? Absorvido e consumido é a mesma coisa. Então, chegando a essa resposta. Bom, lá no final tem mais exercícios sobre isso daí. Bom, então essa parte de fonte, com essas relações aí entre as fontes de tensão, potências, etc. Deixa eu mostrar aqui de novo. Ok. E agora falando um pouco da lei de Ohm, né? O R vezes... A lei de Ohm não, perdão. Da relação da resistência elétrica, né? A resistência elétrica, pessoal, ela tem uma relação direta com o material, né? Mas não apenas com o material, mas com o formato do material também. Certo? Então, se você tiver lá meio quilo de cobre, certo? É o mesmo material, cobre. Então, o cobre tem suas características relativas à resistência elétrica, que a gente pode chamar de resistividade. É a característica que varia com o material. Cada material tem sua resistividade. Mas dependendo do formato do cobre, do fio, se eu fizer um fio, dois fios diferentes com essa mesma quantidade, eles podem ter valores de resistência diferentes. Então, eu posso fazer um fio bem grossão, certo? Posso fazer aqui uma barra, não é nem um fio mais, é uma barra metálica bem grossa e curta. Né? Você vai ter uma resistência em determinado valor. Ou posso fazer um fio bem fininho e bem longo, de 30 metros de comprimento ali. Meio que vai dar isso não, vai dar ali acho que uns 4 metros de comprimento, talvez 5. Então, eu vou pegar esse fio bem mais fininho, mais longo. E cada um desses formatos, né, desse mesmo material, pode gerar uma resistência diferente. Certo? Então, aqui, a resistência que um condutor oferece à corrente depende não apenas do material, mas do comprimento da seção reta transversal dele, dessa área da seção reta e da temperatura do condutor. Certo? Quanto mais quente, maior essa resistência também. Mas desconsiderando a temperatura, pensando só no formato que esse condutor vai ter, a gente vai ver que, experimentalmente, observou-se que ele é proporcional ao comprimento, a resistência é proporcional ao comprimento. Então, quanto maior for o comprimento, maior a resistência, essa resistência é inversamente proporcional à área.
Ou seja, quanto maior a seção, quanto mais grosso é esse condutor, menor é o valor da resistência. Certo? Então, novamente, é diretamente proporcional. A resistência de um condutor é diretamente proporcional ao comprimento desse condutor e inversamente proporcional à área da seção reta, à área transversal, à espessura desse condutor. Certo? Então, a gente vai usar essa formulazinha aqui, que tem esses três elementos, né, para identificar o valor da resistência. A resistência de um condutor, de forma simplificada, pode ser dada por ρ, essa letrinha aqui, ρ, que representa a resistividade, certo? Que cada material tem sua resistividade, é uma característica específica do material, e as outras características aqui são específicas do formato que é dado a esse material, que é o comprimento L e a área A, certo? ρLA. Resistência ρLA. Então, a constante de proporcionalidade ρ é chamada de resistividade. A resistividade depende do tipo de material condutor e é definida como a resistência por unidade de comprimento e área da seção retrotransversal do material. Então, a gente tem aqui essa unidade, né, do ρ, quando multiplicado por metros e dividido por metros quadrados, vai dar resistência. Então, a unidade dela é, quando eu multiplico aqui metro sobre metro quadrado, fica 1 sobre metro, né? Então, a unidade da resistividade é ohm vezes metro, certo? Ohm metro. E quando multiplicado por essa relação aqui de comprimento dividido por área, vai dar só ohm, que é a unidade da resistência. Então, ohm vezes metro, a unidade da resistividade. E aqui tem uma tabelinha de resistividades de materiais diferentes, a uma mesma temperatura aqui, de 20 graus aproximadamente. Então, foi medida essa resistividade dos elementos e chegou-se a esses valores aí. São valores bem baixos, como vocês podem ver, são todos condutores, né? Então, pegou alumínio, latão, cobre, dois tipos de cobre, ouro, chumbo, níquel, platina, prata, estanho, tungstênio, que é o da lâmpada, né, incandescente, e o zinco. Então, aqui você vê ó, 10 a menos 8, são elementos que têm uma resistividade baixa, mas mesmo assim, que de certa forma variam consideravelmente de um para o outro. Certo? E lembrando, o condutor não pode ser escolhido apenas por ter uma baixa resistividade, porque sempre procurar aqui, ó, o que tem todos são 10 a menos 8, né? O que tem a menor resistividade é a prata. Mas já pensou você em casa com um monte de fio de prata? Todo mundo ia querer assaltar a casa, ia arrombar para levar os fios elétricos de casa. Todo mundo cheio de quilos e quilos de prata dentro das paredes, só porque tem uma resistividade baixa. Não dá para usar prata. Então, uns condutores são mais caros do que os outros. Então, naturalmente, pela sua dificuldade de encontrar no meio ambiente ou por serem utilizados com outras finalidades de artística, né, de joia, essas coisas. E, como é o caso aqui do ouro e da prata, certo? Já outros não têm características tão interessantes para determinadas aplicações. Então, de certa forma, por exemplo, para alguns celulares, alguns chips de computador ou celulares, dispositivos eletrônicos em geral, alguns deles têm pequenas quantidades de ouro como condutores. Aí você vê que a resistividade do ouro é até mais alta do que a do cobre. Mas por que eu vou utilizar ouro ao invés de cobre num chip de celular? Primeiro que a aplicação é pequena, é uma quantidade muito pequena. Esses dispositivos têm uma fração de milímetros, às vezes. Né? São bem pequenininhos.
esses chips, essas conexões elétricas dos eletrônicos mais avançados. Então, a quantidade é pequeniníssima. E qual a grande vantagem? A grande vantagem é que o ouro ele traz uma durabilidade maior a esses dispositivos, porque ele tem características químicas bem mais interessantes do que o cobre. Então, ele não oxida ou demora muito mais a oxidar. Ele tem outras características, além da resistividade, né? Ele tem outras características que tornam a vida útil dos dispositivos eletrônicos maior em algumas aplicações. Então, o ouro está lá no lixo eletrônico. Inclusive, tem empresas que pegam lixo eletrônico de indústrias, de comércio, enfim. Eles captam o lixo eletrônico para retirar o ouro de dentro daquele lixo ali. Então, eles vão lá, já pegam o lixo mesmo, é descarte, né? Não vão geralmente pagar por isso, e vão lá fazer um processo para retirar o ouro do, dos circuitos integrados lá desses eletrônicos. Já nos fios aqui de dentro de casa, da casa de vocês, das casas da gente, o melhor condutor a ser utilizado é o cobre. É o melhor custo-benefício que se tem é o cobre. Tem uma baixa resistividade, tem ali um valor dentro do esperado, e eu consigo ter condutores com uma seção relativamente pequena dentro de casa. Certo? Externamente, na praia equatorial, as distribuidoras, né, que a gente tem em cada estado, essas distribuidoras, por muito tempo, elas usaram cobre como condutor de instalações do sistema de distribuição aéreo, né, de média tensão. Só que o cobre, ele tem um forte, não sei se vocês já viram, o pessoal às vezes pega e rouba, né, os fios de cobre para revender. Isso acontecia demais. O pessoal causava, às vezes, curtos-circuitos propositais na rede para os disjuntores ali da vizinhança abrirem e roubar os fios e vender. Uma pequena quantidade ali de cobre conseguia-se ali um valor considerável de dinheiro na venda desse metal, né? E aí, aos poucos, foi substituindo-se aqui o cobre pelo alumínio nos condutores, que tem uma resistividade pior. Você observar aqui, é quase o dobro aqui da quase não, né? 3,4 seria o dobro, um pouquinho mais consideravelmente maior a resistividade. Em compensação, se eu tenho uma resistividade menor para conseguir mandar a mesma quantidade de corrente com a mesma resistência, né? Eu vou ter que ter fios mais grossos, mas em compensação, para o pessoal conseguir vender, às vezes vocês já viram em festa, né? Para a gente poder ir para festa. De vez em quando tem um pessoal ali que fica catando latinhas. Eles juntam aquele amontoado, né? Um volume enorme ali de latinhas para conseguir vender e às vezes não tiram um valor considerável. Então, o alumínio, ele não tem um valor tão grande quanto o cobre, e aí o trabalho não compensava, né, do pessoal que roubava esses fios, e aí acaba que não teve mais interesse do vandalismo, né, nesse tipo ou reduziu-se esse interesse nesse tipo de condutor. E aí nas ruas a gente vê hoje os postes, né, a maioria dos fios são de alumínio, certo? Ao invés de fios de cobre. Acho que não tem mais nenhuma distribuidora que use cobre, todas usam fios de alumínio, certo? Inclusive, na próxima disciplina, né, o pessoal de civil, a gente tem lá, vou até ler aqui para vocês já verem, se a gente for lá nas normas, na norma de distribuição, norma, pronto, a 5410, que é a principal norma de baixa tensão, as instalações elétricas de baixa tensão, que vocês vão estudar na próxima unidade, no próximo semestre. A ABNT, que as normas são da Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, a ABNT ela fez lá um experimento com um monte, deixa eu ver se eu encontro aqui a tabelinha.
Mais ou menos na metade. Então, ela fez vários experimentos com condutores de seções, né, de grossuras diferentes, de seções retas diferentes, e foi colocando corrente até chegar a uma determinada temperatura limite do isolante do fio. Na hora que o isolante está naquele limite para derreter, eles pronto. Aqui a gente para. Esse daqui é a capacidade máxima de condução de corrente do fio. É a corrente que fez com que o condutor chegasse na sua temperatura limite ali antes do isolante derreter. Pronto. Então está aqui, ó, esses vários experimentos. Ó. Tabela 36, capacidade de condução de corrente em amperes para... E aí, logicamente, que dependendo de onde esse condutor está, se ele estiver dentro da parede é uma coisa, se ele estiver externamente é outra, se a parede for isolante térmica, é mais difícil dele trocar o calor com o meio externo. Então, dependendo da forma com que esse condutor está disposto na instalação, ele vai perder esse calor, ele vai trocar esse calor com o ambiente de uma forma mais fácil ou mais difícil. Por isso que tem aqui as várias formas, A1, A2. É que para residência a gente trabalha em B1 aqui, e é ele embutido com eletrodutos na parede, né? Na alvenaria. Então, B1 aqui, que vou ver mais tarde. E aqui a temperatura máxima do condutor é 70 graus, porque passou de 70 graus, a isolação dele começa a derreter. E aqui foi feito experimentos com cobre e com alumínio, com dois tipos de condutores diferentes. E aqui, para você ver o tamanho da diferença, o condutor mais fino, vamos dizer assim, vamos aqui no método B1, aí aqui depois eu vou explicar para vocês, lá no próximo semestre, mas já adiantando, a gente tem circuitos em casa que recebem uma fase e um neutro, como as tomadas, né? É uma fase, um neutro terra, mas carregado sobre a fase neutra, e alguns equipamentos que recebem três fases. Então, às vezes tem um ar-condicionado muito grande, uma bomba para levar água para a cisterna de um prédio muito grande, um motor de elevador, vai levar e abaixar e subir o elevador, que são equipamentos trifásicos. Mas vamos pensar aqui só nessa coluna B1, em condutores fase neutra, aqui, monofásicos, né? Então, aqui, dois condutores carregados, né, o positivo e o negativo, e aqui eu vou pegar o primeiro que suporta 24 amperes, pronto, é o condutor de 2,5. Então, se eu pegar um condutor de cobre de 2,5 milímetros, ele suporta 24 amperes. Aí eu vou procurar agora o primeiro condutor de alumínio. 24 foi pouco, vou pegar mais grosso, certo? Pegar uma corrente mais grossa um pouquinho aqui, porque de alumínio ele já começa de 16. Vamos aqui para... Vamos pegar esse 16. O condutor de 16 milímetros, já é um condutor bem grosso, é difícil ter uma casa que precise de 16 milímetros. São casas que têm muitas cargas, que vão precisar de um condutor de 16. Geralmente a casa de 10 ou de 6 já está de bom tamanho, mas 16 tem realmente alguns até um pouco maior. 16 milímetros, ele suporta até 76 amperes, certo? 76 amperes. Já o de alumínio, ele suporta só até, ó, seguindo a mesma coluna, né, B1 e 2, o de alumínio de 16 só suporta 60, enquanto, relembrando, 16 aqui era 76, né, 76, o de alumínio suporta só 60 amperes, no máximo. Então, já está pegando fogo, já está ficando muito quente, derretendo o isolante já. Certo? Então, o de cobre, com a mesma seção, eu consigo mais corrente. Eu consigo 16 amperes a mais do que com o de alumínio. Então, às vezes, posso chegar no limite ali, se eu precisar de 100 amperes, o de 25 suporta 100 amperes.
de cobre, né? Ele suporta até 101, na verdade. Já o de 35 não suporta até 97. Eu vou ter que pegar aqui para 100 amperes, exatamente 100. Vou precisar pegar o imediatamente superior aqui, que é o de 50. Então, é o dobro da seção, né? 25, 50. Então, chegando em alguns limites, você vai precisar de condutores bem mais grossos para suportar a mesma capacidade de corrente. Precisando de 100 amperes. Esse aqui dava conta, até 101. E o primeiro que dá conta de alumínio que suporta 100 é esse de 118, que suporta 118 amperes, que é o de 50 milímetros. Né? Então é isso, pessoal. Dependendo da seção, né, dependendo da seção do fio, ou do material que o fio é feito, eu vou precisar de fios mais grossos ou mais finos. Certo? Alumínio, você vai precisar de fio mais grosso. Para quase todas as aplicações, pessoa de 60 amperes aqui, se fosse 60 amperes de alumínio e cobre, provavelmente você precisaria de um fio mais grosso. Se fosse 100 de cobre, você vai precisar de um fio mais fino. De alumínio, de um fio mais grosso. Geralmente, você vai chegar nesse limite. Certo? Essa aqui é a norma 5410, que quem for para civil vai ver no próximo semestre essa relação. E tem outros condutores aqui que podem ser utilizados em uma outra aplicação mais específica. E aqui em relação à seção do fio, eu pego, já até indiquei para vocês, né? Eu pego um condutor, dois condutores de mesmo comprimento, mas um bem mais grosso que o outro, né? Tem o mesmo comprimento. Ou seja, o L aqui é o mesmo. O ρ é o mesmo, que é o mesmo material, que vai variar só a área. Então, logicamente, aquele que tiver a maior área, ou seja, esse denominador aqui for maior, se esse denominador aqui for maior, a minha resistência vai ser menor, né? Então, se a área for maior, a resistência vai ser menor. Até pela própria explicação lá, quanto menor a resistência, quanto menor é a dificuldade da passagem da corrente, mais corrente eu posso passar naquele condutor sem ele esquentar tanto. E se eu for botar muita corrente no condutorzinho que tem uma resistência mais elevada, ele vai esquentar mais rápido. Ele vai começar a não ter a capacidade de condução toda que está sendo exigida, vai começar a esquentar até derreter. Se tiver um fiozão mais grosso, mais robusto, daqui que ele esquente, você vai passar mais e mais amperes ali, muitos e muitos amperes até que ele esquente. Né? Essa daqui é a lógica. Então, quanto menor a resistência de um condutor, melhor. Mas para isso ele tem que ser mais grosso. Né? Então, aqui é um condutorzão grosso e outro fininho. Um condutor com o mesmo comprimento, os dois. Esse mais grosso tem a menor resistência. Certo? Então, para cada grupo de condutores mostrar a seguir, indica qual é o que tem maior e menor. O azulzinho tem menor aqui. E dois condutores iguais, só de comprimentos diferentes. Bom, isso daqui vai ser também importante lá em instalações elétricas. Vocês vão ver que às vezes eu tenho duas cargas iguais, dois chuveiros dentro de casa. Só que um está vizinho ali ao quadro de distribuição, de onde saem todos os fios, né? Que vão alimentar as tomadas. O que vai alimentar um chuveiro que está ali vizinho, está o quadro de distribuição na parede ali externa do banheiro, está lá o quadro, o corredor. Só que eu tenho outro chuveiro lá no final da casa, lá a 30 metros de distância. Então, os fios vão percorrer, vão sair do mesmo lugar que saíram para alimentar esse primeiro chuveiro, ou seja, do quadro de distribuição, e vão percorrer 30 metros para alimentar uma carga de igual valor a essa que estava pertinho dele. Então, como eu estou aumentando o comprimento do condutor, eu vou aumentar aqui, estou aumentando o comprimento. Deixa eu apagar aqui.
como eu aumentei o comprimento, a seção é a mesma, constante, o material é o mesmo, eu só fiz aumentar aqui o comprimento, eu vou fazer, aumento também a resistência do fio. Certo? Aumenta o comprimento, aumenta a resistência. Não tem para onde correr. Então, aqui, ó, aumentou o comprimento do fio, aumenta a resistência dele, ele vai ter uma resistência maior. Então, às vezes, eu tenho cargas iguais que vão demandar a mesma quantidade de corrente. 20 amperes, no caso de um chuveiro, vamos supor. Só que um chuveiro está bem pertinho do quadro e o outro está a 30 metros de distância. O que vai acontecer? Se for o fio da mesma seção e de comprimentos diferentes, posso chegar no limite que esse fio aqui, o aumento desse comprimento, aumente tanto sua resistência que ele comece a aquecer. Ele dificulta muito a passagem da corrente. Quando a corrente tentar passar, ela vai causar aquecimento, um superaquecimento nesse fio, e ele não vai conseguir mandar toda a corrente para lá. Certo? E aí pode desencadear uma série de problemas, que a gente vai falar, pode falar depois, né? Mas a queda de tensão, uma delas, não vai chegar lá aos 220 bonitinho, vai chegar a 190, 180, o chuveiro já não funciona adequadamente. O fio mesmo vai aquecer, pode até causar um superaquecimento, uma perda de energia em aquecimento do fio, ou até mesmo o princípio de incêndio, se ele superaquecer a um extremo também. Né? Uma série de problemas podem ser alcançados. Aqui a lei de Ohm, né? V igual a RI, tão fácil que quem vê RI. Então, aqui a intensidade de corrente I é diretamente proporcional à diferença de potencial V. Aqui está submetido e inversamente proporcional à resistência. Está no mesmo aqui, né? A corrente diretamente proporcional à tensão, inversamente à resistência. Faço R aqui multiplicando, fica V igual a RI. E tem aqui 6 exercícios, ou são 8? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, com A e B aqui, 5, 6. Né? 6 exercíciozinhos. Eu quero que vocês façam esses 6 exercícios aqui no final, que vão ser basicamente com essas formulazinhas aqui e essa daqui, certo? Bem simplesinho. E vou passar mais alguns nos livros, certo? Mais uns 6, mais uns 15 no total, né? Para ser entregue até sexta. Não, eu quero esses 6 aqui até a aula que vem, para pelo menos discutir, corrigir alguns. E os do livro pode ser até domingo, então, deixo mais. Mas vamos fazer exercício. Agora é muito exercício, certo? Então, daqui eu já vou criar lá no AVA esses 6. E vocês fazem rapidinho. Se quiser parar já agora, antes do jantar, vocês já fazem aí. Esses 6. E os outros vão dar mais trabalho, eu vou deixar até domingo. E aí, se vocês quiserem já antecipar e fazer, para tirar alguma dúvida na quinta, já podem fazer também os do livro. Então, isso aqui é mais substituição de fórmula, direto, né? Então, aqui eu pergunto, duas fontes em série, fonte de tensão em série, olha a polaridade delas, sempre olha a polaridade. E pergunto qual é a corrente que passa nessa resistência. Geralmente a resistência, aqui foi como eu criei aqui, mas geralmente a resistência é aquele zigue-zaguezinho, né? Não é assim não, tá horrível. Aquele zigue-zaguezinho aqui, deixa eu ver se tem alguma resistência aqui. Esse zigue-zaguezinho aqui, né? Mas aqui eu não encontrei essa figurinha não estava elaborando essa questão, eu coloquei a resistência como esse retângulozinho aí, então vocês entendem como resistência, já que tem 5 ohms aqui. Então, tenho duas fontes de tensão em série, e eu quero saber qual a corrente está passando aqui. Então, vocês vão ter que fazer uma relação entre elas, descobrir a tensão total nessa resistência. Aí tem aqui o R, tem um V, tem descobre o I, né?
tem um R e tem um V, descobre o I. É fácil, né? Mesma coisa aqui, só que aqui eu tenho uma polaridadezinha trocada que vai causar aqui alguma coisinha diferente, né? E aí você descobre o I2 e o I1 aqui. E aqui são fontes de corrente em paralelo, certo? Eu quero saber a tensão a corrente total. Vocês vão descobrir a corrente total que passa nessas resistências, essa daqui e nessas duas, e a tensão, vou calcular a tensão nesses elementos aqui, certo? Então, vocês fazem, entreguem até quinta esses 6. E aqui a substituição de fórmula, V igual a RI, vocês fazem todas, duas resistências em série, se a corrente de um é 2, eu quero saber qual a tensão na outra. Então, se está passando aqui, estão em série, se está passando 2 em um, vai passar 2 no outro, né? Não tem dúvida. Então, aí você vai fazendo aqui esses 6 exercíciozinhos para até quinta-feira, certo? Eu vou passar mais 8 do livro para até domingo. Façam bem direitinho aí esses 14 exercícios, uma parte até quinta, outra parte até domingo. Vou colocar lá no AVA essas duas tarefinhas, certo? Uma com entrega até quinta, para a gente discutir na quinta, a gente já faz aqui, já gosto sempre de fazer uma baguncinha aqui. Se eu trocar esse sentido, ou trocar essa polaridade, o que vai mudar? Para fazer vocês pensarem e já entenderem um circuito elétrico aos poucos, né? Já ficarem se familiarizando mais com o circuito elétrico em si, certo? Então, essas 6 até quinta e mais 8 até domingo, certo? Outras 8. Vai fazer as duas rapidinho, vai fazer, mas aí se tiver algumas outras demandas de outras disciplinas, a gente vai ver depois, ok? Então era isso, pessoal. Todo mundo anotou as datas das provas aí? Todo mundo está ok aqui com as provas, estão bem lembrados. E Professor, foi lá. você pode repetir quais vão ser as atividades para quinta-feira e para domingo? Pronto, quinta-feira vão ser os 6 últimos. Os exercícios no final do capítulo 3, parte 1, certo? Que está lá no site, nos slides, esses que eu mostrei agora. Então, esses exercícios finais, vou colocar a tarefinha lá no AVA, dizendo, então, são os exercícios finais do slide, que é ELETEC, capítulo 3, parte 1. Lá no finalzinho, nos últimos slides, tem os exercícios, até quinta. E até domingo, eu vou fazer uma seleção do livro, que está disponível lá no site da biblioteca, no Nilson, e vou fazer essa seleção e colocar para vocês no AVA 8 exercícios do livro, certo? Provavelmente capítulos 1 e 2. Só esses daí, por enquanto. Vou selecionar os 8 que eu acho bons, assim, bons exercícios, e passo para você, capítulos 1 e 8, para vocês. Ok? Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo? Então é isso. Até quinta-feira, já com esses exercíciozinhos em dia, tudo certo? Bem, então, tchau, tchau, e até quinta.